Estimados internautas, saudações, sejam bem-vindos à 13ª edição do nosso podcast Chá de Coaching e Liderança. Espaço este em que os líderes conectam-se, partilham e juntos crescem. A nossa intenção é desenvolver ou contribuir para o aprimoramento de uma sociedade cada vez mais consciente, responsável e empático, sob o ponto de vista dos líderes. A metodologia ou abordagem metodológica que nós seguimos é inspirado no modelo de gestão por competências CHA. C de conhecimento, H de habilidades e A de atitudes. Como tal, as líderes vêm cá e partilham toda uma sua trajetória de liderança, descrevendo quais são os conhecimentos ou saber teórico que adquiriram, quais são as habilidades ou saber fazer que desenvolveram e quais são as atitudes, que é saber ser e estar, que aprimoraram ao longo desta jornada. Para hoje temos como convidada Zelma Macário. Ela é licenciada em Gestão de Turismo, empreendedora, consultora, formadora e especialista em gestão doméstica. Zelma Macário, boas-vindas ao nosso podcast. Pode se apresentar como comumente costuma fazê-lo quando está numa audiência. Ok, quase que já disse tudo, mas pronto, eu sou a Zelma Macários. Eu atualmente trabalho como consultora doméstica, onde ajudo, facilito as donas de casa a encontrarem empregadas domésticas profissionais, como também ajuda as donas de casa a gerirem melhor os seus funcionários domésticos para evitar aquela rotatividade que estamos habituados a ver. Muito bem, excelente. Zelma, qual é a relação entre gestão, turismo e gestão doméstica? Nunca me tinham feito esta pergunta. É assim, tem relação na medida em que acabamos gerindo alguma coisa. Eu estou a gerir empresas, estou a gerir pessoas. E a gestão de turismo é um curso versátil. Ele tem muitos campos de ação. E eu, na verdade, quando fui fazer a gestão de turismo, queria mesmo trabalhar nessa área. Mas depois percebi que, afinal, eu podia trabalhar neste campo de gestão doméstica, porque eu aprendi lá, para além de gerir pessoas, tivemos uma cadeira de gestão de recursos humanos, gestão de empresas e por aí vai. Também aprendemos a componente de organizar eventos, aprendemos a componente de lidar com a gestão de pessoas e por aí vai. As empregadas, elas não entram muito no campo do turismo como tal, mas quando nós estamos a gerir turismo, nós temos também funcionários em hotelaria, em restauração, não é? Temos camareiras, que é um grupo que nós também trabalhamos com ele, temos os motoristas e por aí vai. Então eu senti que podia casar isso. Quando fui fazer esta formação, eu até já tinha começado a fazer o agenciamento. Mas depois parei, fiz a formação, nesta mesmo de virar para um outro campo. Queria trabalhar com hospedagem. Mas este problema das empregadas acabou sendo muito mais forte, porque eu saí da universidade e as reclamações das donas de casa continuavam. Eu também tinha alguns dissabores com esta questão da contratação de profissionais domésticos. Então eu sentei e pensei, bom, por que não juntar tudo aquilo que eu fui consumindo, né, na universidade e trazer para cá, para este campo. Claramente que precisei também adquirir mais alguns conhecimentos para poder fortificar. Isso. Qual é a importância que a Zelma atribui ao conhecimento para o sucesso empreendedor? Eu penso que é 100%. É 100% porque se nós quisermos chegar a um ponto alto, se nós quisermos ter sucesso, nós temos que adquirir conhecimentos. Há muitas pessoas que não prosperam porque elas têm alguma informação,
não é, da faculdade ou da escola, e depois não correm atrás. Fora das nossas universidades, fora das nossas escolas, nós temos que buscar informação naquela área de atuação que nós estamos. Temos que nos especializar. Não devemos ficar muito presos àqueles conhecimentos que nós já adquirimos na universidade, porque às vezes isso só não é suficiente para nós conseguirmos ter o sucesso, né? Há muitas coisas que nós não somos ensinados na escola. Há pessoas que não são ensinadas a ser, a estar. São coisas que nós temos que buscar aqui fora. Porque se nós quisermos ser líderes, nós temos que ter todas estas habilidades, todas estas competências. Então, é sim importante nós buscarmos algum conhecimento, sobretudo naquela área em que nós estamos, e muito mais, porque não podemos ser pessoas fechadas. Temos que procurar ter conhecimento de várias áreas para nós podermos agregar valor aos nossos negócios. Muito bem. Falando em liderança, que referiu-se há bocado, qual é o estilo ou modelo de liderança que a Zelma adota, ou qual é a escola de liderança que a Zelma se inspira, da qual se molda continuamente para se espelhando naquele modelo, faça-se repercutir no trabalho que faz? Bom, o que eu busco fazer é perceber as pessoas, o que tem. Nós temos que reconhecer primeiro que as pessoas são diferentes, têm habilidades diferentes, têm maneiras diferentes de ser e estar. E eu procuro transmitir conhecimentos e também dar alguma autonomia às pessoas para fazerem as coisas, porque se nós formos a olhar, grande parte dos colaboradores que nós temos deixam um bocado a desejar. E o que alguns líderes fazem é desempenharem as atividades que aqueles colaboradores deveriam estar a desempenhar. Eu já passei por isso também. Aquele, ok, deixa eu faço. E eu fui me apercebendo que eu estava a acabar fazendo tudo. E eu não estava a progredir, porque eu ficava super tarefada. Então agora eu procuro treinar as pessoas, procuro apoio para treinar as pessoas naquelas áreas em que eu não posso. Então, busca-se por capacitação para os meus funcionários. Eu também procuro capacitar-me e vou dando acompanhamento, né? É preciso nós procurarmos ouvir as pessoas e olharmos não só para o campo como um profissional. Temos que olhar para as pessoas também a considerar que têm vida social. Nós temos que nos preocupar com a vida social também das pessoas, porque às vezes, claro que se diz que quando a pessoa chega ao local de trabalho, a vida pessoal fica fora, mas isso não é tão linear assim, porque há questões que podem impedir que este funcionário consiga desempenhar bem a atividade naquele dia. Imagine que ele tenha tido um problema super grave em casa. Então nós temos que procurar saber como estás. E a pessoa vai te responder, estou bem, ok, tudo bem, vamos começar a trabalhar. Não é? Eu penso que este é um ponto. Temos que estar próximos, né, dos nossos funcionários, claramente que com alguns limites, né? Sobretudo quando são aqueles funcionários um bocado mais espaçosos, mas estarmos ali lado a lado e fazermos com que eles se sintam pessoas que de facto são. Eu penso que isso é importante. Muito bem. Observei que agora falou sobre formar, transmitir conhecimento e depois dar alguma autonomia para eles conseguirem se inserir e adaptarem-se ao local de trabalho. Isto suscita-me a seguinte questão: que tipo de valores éticos é que transmite para dar essa autonomia às pessoas, de forma que estes colaboradores consigam se adaptar com o perfil, porque eles nunca sabem, aqui na formação na agência, não sabem qual é o perfil da pessoa com quem vão trabalhar. Então, que valores, princípios éticos transmitem para que elas consigam se encaixar, adaptar, independente do tipo de pessoa que possam encontrar? Ok, uma das coisas é o respeito, sigilo. Os funcionários domésticos, eles estão inseridos numa família. E cada família tem os seus hábitos e costumes,
cada família tem o seu poder econômico, né? Diferente um do outro. E vai para lá um funcionário. Então, eu penso que uma das primeiras coisas é o sigilo. Não transferir aquilo que acontece dentro do local de trabalho para fora. A questão da pontualidade, eu penso que peca muito aqui no nosso belo Moçambique. Então, nós tentamos transmitir isso às pessoas. A questão do roubo, da assiduidade. É preciso que estes profissionais tenham muito em consideração todos esses aspectos. A questão de procurar saber, não é, que atividade é que devem desempenhar, saberem ser mais comunicativos. Eu penso que é muito importante que os profissionais domésticos levem isso na manga, sempre, 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 porque por mais que eles saibam desempenhar bem as suas atividades a 100%, a questão comportamental pode influenciar para que estas pessoas percam o seu emprego. Então, penso que a questão ética deve ser considerada, sobretudo nesses aspectos que eu me referi. Porque estamos a falar de pessoas, treina, capacita recursos, pessoas que também depois vão lidar com outras pessoas. É invariável choques culturais, né? Daquilo que tem ouvido, porque referiu que faz depois um acompanhamento. Isso. Daquilo que tem ouvido sobre preocupações de parte a parte, que tipo de questões culturais criam necessidades de intervenção quando faz esse acompanhamento ou monitoria? Bom, nós temos problemas, por exemplo, como é que eu posso dizer? São manhãs, tem uma cultura totalmente muçulmanos, são totalmente diferentes, né? E eu sinto que da parte das nossas funcionárias não são muito receptíveis a ir trabalhar nestas casas. Temos tido casos também de pessoas do norte que não querem trabalhar com pessoas do sul. Mas, quando nós questionamos isto, o que nos responde é por causa da forma de confeccionar alimentos. Então, isto sim tem alguma implicação. Este aspecto costuma trazer alguns problemas para a contratação de funcionários. Isso. E depois, outro aspecto tem a ver com a religião, né? Que não é... Sim, temos alguns casos de pessoas que não estão abertas a trabalhar com pessoas de Amazônias, né? Porque dizem que são muito supersticiosas, são pessoas que sempre precisam de algum ritual para iniciar a sua atividade laboral e vai calhar em casa de uma senhora que não é daquela religião, então sente-se um bocado invadida. Então, estes são os casos que nós temos tido. Muito bem. Pode nos falar um pouco da atratividade desta indústria de gestão doméstica? Se por um lado ainda prevalece o método tradicional de contratação, que é boca a boca, por que razão é que ainda é pouco divulgado? Quais são as barreiras que existem para iniciar esse tipo de atividade? Ou qual é a atratividade deste negócio, desta indústria? Bom, eu penso que nós, de facto, já estamos há uns anos a fazer agenciamento, né? Mas ainda precisa se fazer muito mais do que está sendo feito. O boca a boca continua existindo. Claro que eu penso que está com alguns pés curtos, né? Mas é importante que as pessoas comecem a adotar o agenciamento. Por quê? Porque tem esta componente de formação, tem esta componente de confiança, não é? Porque quando se contrata alguém numa agência, sabe-se onde é que se encontrou esta pessoa e qualquer coisa que vai acontecer com este funcionário, reporta-se à agência. Enquanto, quando você contrata uma pessoa neste boca a boca, esta pessoa, quando desaparece, às vezes aquela amiga que te indicou já nem sabe onde encontrar aquela pessoa. Então, a agência transmite isto, não é? Eu sinto que as donas de casa sentem-se confiantes quando vão para uma agência, mesmo por conta disso. E se tem algum trabalho que está a ser mal
desempenhado, a agência vai lá, porque faz lá a supervisão. Nós, por exemplo, fazemos a supervisão, então nós vamos fazer supervisão, vamos dar o treinamento à pessoa in loco, mas se você contratou com uma prima, esta prima não vai lá dar assistência a essa empregada. É só lamentar, opa, desculpa, eu pensei que ela fosse uma boa senhora, olha, que também foi me indicada por a senhora X cozido e assado, e eu não esperava por isso, e fica por isso mesmo. É tchau, tchau, má disposição e pronto. Mas a agência tem que correr atrás. Muito bem. Isso. Qual é a estratégia de sustentabilidade que segue a nível da agência Bacissa Montui, considerando as margens reduzidas em face do salário cá praticado na economia nacional, que é relativamente reduzido, né? Como é que consegue manter sustentáveis a longo prazo? Nós, como agência, é assim, a Bacissa Monte em específico, para além de alocar funcionários, nós temos também fornecimento de uniformes. Nós fornecemos uniformes, nós fazemos limpezas em empresas, nós também fornecemos material para decoração, como panos de mesa, bases e por aí vai. Então, isto ajuda-nos a manter este negócio. Muito Isso. bem. Mas eu não me queixo do número de pessoas que nós alocamos. Eu penso que nós estamos num bom caminho. Eu acho que esta componente de formação é um diferencial, acaba atraindo as donas de casa. Então, nós conseguimos tirar muitas funcionárias. Temos muitas funcionárias que estão a trabalhar. Mesmo aqui no vosso bairro, temos tantas que estão por aqui. E eu penso que o segredo é mesmo isto, é formar as pessoas. Porque nós estamos num período em que as donas de casa já não ficam em casa. As donas de casa acordam, vão ao trabalho. Então, já não tem tempo para estar a ensinar. Como na altura das nossas avós, das nossas mães, que ficavam em casa a formar as empregadas. Hoje em dia, a empregada chega, a patroa já saiu. A empregada sai, a patroa ainda não chegou a casa. Então, é preciso que essas empregadas estejam treinadas. Então, eu penso que se todas as agências começassem a adotar esta postura, né, de treinar as empregadas, todos nós conseguiríamos eliminar este boca a boca, porque na verdade acho que nós começamos a fazer esse negócio e querer eliminar aquele boca a boca para nós termos um espaço. Então eu penso que nós conseguiríamos sim ter um número super acima daquilo que nós estamos a ter agora de pessoas alocadas por via de agência e não termos medo, né, de responsabilidade, porque eu sinto que às vezes há algum medo de responsabilidade. Mas se a empregada roubar, se a empregada fizer mal o trabalho, depois como é que nós ficamos? Vamos treinar as pessoas e vamos de cabeça firme. Se tu preparaste a pessoa, tu não tens receio de entregá-la a qualquer que seja a pessoa. Então eu penso que é mais ou menos por aí, mas claramente que ainda há muito trabalho por ser feito. Qual é a vossa visão relativamente ao desafio de progressivamente se criarem empregos dignos, por assim dizer, e que tenham alguma sustentabilidade em termos de saber fazer dos trabalhadores que vocês preparam, qualificam, formam, em face de alguma informalização até certo ponto dos contratos, das relações laborais, empregado-empregador. Qual é a visão da Bacissa muito relativamente a isso? Nós buscamos profissionalizar as empregadas domésticas, né? Mesmo para ver se conseguimos formalizar esta atividade. Nós, em conversa com as donas de casa, nós temos partilhado esta informação, estes contratos. Nós partilhamos isso. Existem contratos, sim. Claro que aqui em Moçambique não é obrigatório que um empregador tenha um contrato com a empregada. Mas o que nós temos passado é que façam, é bom. Porque as patroas têm medo, né? Mas no fundo, este contrato até acaba ajudando as patroas naqueles casos de desentendimento. Acaba ajudando, porque está lá tudo refletido. Há casos de empregadas que
são contratadas e quando saem do emprego ou são despedidas, inventam muita coisa no meio disto, a justificar ou alegar o facto delas já não estarem lá no trabalho, que muitas das vezes acaba pondo a patroa numa situação desfavorável. Então, tendo um contrato, é muito fácil gerir isso. E eu penso que todas as pessoas deviam começar a adotar, né? A questão dos contratos, que atividade é que deve fazer, isso tem que estar lá. Os nomes, onde é que deve trabalhar, para quantas pessoas deve trabalhar, a questão das férias, tudo isso tem que estar claro, porque os empregados também têm direito à férias. Agora, quando não tem um contrato, há aqui uma abertura para a dona de casa não cumprir com aquilo que a lei diz. Então, eu penso que os contratos já facilitariam, não é, a ter uma harmonia aqui neste trabalho. E também traria responsabilidade às partes, porque é importante que a dona de casa tenha uma responsabilidade e a empregada também. Quando é aquela relação que, ok, não tem contrato, eu chego o dia que entendo, começo a trabalhar, acho que já não quero trabalhar e simplesmente abandono o local de trabalho. Não deve ser assim. É preciso, aqui tem que haver indemnizações. Mas as pessoas não fazem contratos, depois mandam-se embora sem um aviso prévio, abandonam o local de trabalho sem aviso prévio. Então, eu penso que, no fundo, as pessoas estão mesmo a esconder-se para não cumprir com o que a lei diz. Mas existem, sim, contratos e pode-se começar a adotar sem nenhum problema. Muito bem. Qual é o nível de sucesso em termos de feedback, inserção, aceitação, ou até, se preferir, qual é o tempo médio de trabalho que as trabalhadoras são forjadas, passam pelas suas mãos, têm? Ok. Nós temos, grande parte das empregadas estão há muito tempo, né? 1 ano conseguem ficar, 2 anos, temos algumas que estão há 5, 7 anos a trabalhar. Mas temos um grupo, que é um número reduzido, que fica 5 meses, 6 meses. E o que nós percebemos é que há falta de, o que é que eu posso dizer? De paciência das partes, né? Quando as empregadas saem de uma agência, muitas donas de casa já não têm nenhuma paciência, né? Esquecem-se que cada casa é uma casa. É preciso, mesmo que esta empregada tenha passado por um treinamento, é preciso que você introduza esta empregada. Quais é que são os seus hábitos e costumes? Como é que você quer que esta empregada desempenhe as atividades na sua casa? Ok? Que tipo de produtos é que você quer que ela use? Isto a dona de casa é que tem que dizer. Quais são os horários? O que atividade é que deve priorizar? O que é super fundamental para a família? Isso a dona é que tem que dizer. E não, ok, não, tu já vieste da agência, a agência já te capacitou, vire-se. Não, isso não existe. É preciso que as donas de casa estejam cientes que precisam introduzir esta funcionária 1 mês, pelo menos. Olha, eu gosto que as minhas coisas fiquem aqui, eu não gosto deste sabão, eu gosto do sabão ali, e pronto. Se a empregada já passou por um treinamento, é muito fácil ela se adaptar. Temos, por exemplo, os eletrodomésticos. Os micro-ondas são diferentes. Há uns manuais, há outros eletrônicos, há outros com botões, aqueles de botão. Há um manual e aquele de botãozinhos. Então, nós, por exemplo, na agência temos aquele micro-ondas dos botãozinhos. Chega lá, apanha aquele que gira o botão. Quer dizer, tens que ensinar a empregada. Porque ela não teve acesso àquele tipo, mas ela sabe o que é micro-ondas. Sabe que o micro-ondas tem um prato, o micro-ondas serve para aquecer comida, sabe como se limpa e não sei o quê. Mas ensina como funciona o seu. É isto que algumas patroas não têm tido paciência, acabam demitindo as empregadas em pouco tempo, né? Como algumas empregadas também que não gostam de ser chamadas de atenção, acabam saindo com 3 meses, porque acham que não, que eu sei, que eu aprendi e tem que ser assim, tem que ser assim. Não querem se adaptar aos hábitos daquela casa. Como é que se lida com treinar, capacitar
trabalhadora versus trabalhador. No caso, na sua experiência pessoal, é, é mais fácil trabalhar por um ou outro sexo? Existe isso, sente isso? Na sua experiência pessoal, encontrando isso, como é que contorna? E o que é que mais gosta de fazer? Formar, fazer consultoria? Eu gosto de treinar as senhoras, não é? Aqui perguntava entre mulheres e homens, né? Que eu formo. Eu gosto mais de formar as senhoras. E, na verdade, este trabalho é mais abraçado pelas mulheres. Mas eu adoro formar as mulheres, porque é uma forma também de empoderar a elas, né? Eu penso que as mulheres precisam disso. Quando as mulheres estão numa situação de não ter nada o que fazer, sobretudo essas com pouca escolaridade, é para o trabalho doméstico que elas socorrem-se desta atividade. Então, eu penso que elas precisam deste apoio. E é isto que eu tenho estado a fazer. Agora, entre consultoria e dar treinamento, claramente, eu gosto de treinar as pessoas. As consultorias eu dou mais para as donas de casa, mas eu super adoro treinar. Há vezes que eu estou assim, sentada, né, a fazer os meus trabalhos no computador, eu não sei o quê. A formadora, porque eu tenho formadoras também, estão ali a dar o treinamento. E quando dou por mim, eu já estou lá. Já estou lá também, porque eu gosto de estar com elas ali a capacitá-las. Então, é uma coisa que eu faço com muito prazer e nem vejo o tempo passar. Então, adoro bastante. Muito bem. E em termos de faixas etárias, quais são as diferenças que encontra a fertilidade, capacidade de aprendizado e também de adaptação, né, das pessoas com quem trabalha? Nós temos pessoas a partir dos 18. 18 até 63. As de 50 e pouco, 63 são poucas. Nós agora recebemos mais senhoritas dos 18, 22, 25 e por aí. E prontos, mas temos também pessoas mais velhinhas. Claro que é um número super reduzido. As meninas menores, elas concorrem mais para o trabalho como babás, não é? Também como domésticas. São meninas que terminaram a 12ª classe. Quer dizer, o cenário mudou. Naquela altura, as pessoas que não tiveram oportunidade de ir à escola é que procuravam trabalho doméstico. Mas agora nós encontramos pessoas com 10ª classe, 12ª, pessoas recém-licenciadas estão a procurar emprego doméstico. Então, são estas classes que nós estamos essas idades, desculpa, que nós estamos a receber. E este nível de formação também que as pessoas já vêm com elas para nós. E vem fazer um trabalho doméstico. Claramente que algumas procuram como part-time. É preciso ser bem minucioso na hora da seleção. Se detectamos que esta pessoa só está mesmo à busca de um dinheirinho, vai ficar 2, 3 dias, depois vai abandonar o local de trabalho, aí para nós fica um pouco difícil ajudar esta pessoa, porque acaba comprometendo a nossa imagem. Porque casa de alguém não pode ser um sítio de passeio, né? Ficou 2 meses, 3 meses e depois desapareceu. Mas sim, temos muitas pessoas de 18, 25, 30. E são essas idades que as donas de casa também procuram. Procuram pessoas mais novas. Uma e outra que procura pessoas com idades um bocadinho acima dos 45. E a justificação é que as pessoas com 42 para cima já não são flexíveis. É o que nos tem dito, né? E pronto, não são flexíveis e têm tensão, estão sempre doentes e por aí vai. Mas pronto, estamos aí a levar. Muito bem, muito bem. Não sei se respondi toda a questão. Sim, Ok. perfeitamente. Selma, assim, qual é a sua ambição enquanto empreendedora
líder que identificou uma certa oportunidade do mercado que ainda não era satisfatoriamente preenchida. Adquiriu habilidade, aperfeiçoou o conhecimento para melhor fazer. O que a Zelma, enquanto empreendedora, por via da Bacia Monte, pretende transformar a sociedade, as famílias moçambicanas? O que pretende contribuir, mudar? Bom, eu primeiro pretendo ter filiais em todo Moçambique, né? Capitais e cidades de Moçambique e transformar a vida das donas de casa numa leveza. Porque eu acredito que tudo parte de casa. Se tu estás em casa, a casa está suja. Não tem refeição a tempo e horas. As crianças estão sujas. Tu não consegues trabalhar. Tu sais para o local de trabalho, mas estás com um stress em casa. Então, esta pessoa não é produtiva. Então, eu penso que termos empregadas profissionais que conseguem lidar com a casa vai ajudar mesmo aos homens, mulheres conseguirem ter produtividade nos seus locais de trabalho, porque é menos de um stress. É menos de um stress. Então, eu penso que isso sim pode ajudar a contribuir para que nós tenhamos uma sociedade melhor, não é? E mesmo para o campo das empregadas, porque elas também começam a sentir-se motivadas, não é? Quando a pessoa desempenha a sua atividade com conhecimento, a usar as técnicas certas, elas sentem-se, uau, eu estou preparada para fazer este trabalho. Então eu penso que isto é de mais-valia para as partes. Muito bem. Enquanto a Zelma, enquanto mãe também, esposa, dona de casa, quais são os elementos ou os obstáculos que uma dona de casa tem? Para pensar dona de casa, até pensar um casal, né? Porque nem todas as casas encontramos algumas famílias que têm uma estrutura, um casal, ou às vezes uma mãe, ou às vezes um pai. Quando olhamos para, enquanto seu cliente preferencial, público-alvo, porque se faz uma ponte entre as casas ou as famílias e as trabalhadoras, quais são qual é a característica ou o perfil principal, que é um denominador comum das casas moçambicanas, que explicam ou justificam a necessidade de precisarem de colaboradores qualificados, preparados, com ética? O que vê ou sente nisto? Bom, o que eu sinto é que as pessoas querem empregadas que consigam lidar com crianças, não é? O perfil que pede é de empregadas que consigam lidar com crianças, empregadas que saibam engomar e cozinhar. Este é um dos pedidos que estas senhoras têm. E também a questão da confiança. Olha, Zelma, nós não queremos uma pessoa que roube. Então, este é um dos pedidos que as senhoras fazem. E, infelizmente, daquilo que eu sinto de grande parte das senhoras que buscam por este trabalho, esta é a grande deficiência que elas têm. A questão da culinária é a questão da engomadoria de roupa. Grande parte delas não sabem engomar. Elas até podem lidar com a limpeza, mas o ferro e a cozinha é muito difícil para elas. E no meio disto são aquelas atividades que demandam de muito tempo. É mais prático tu ensinares uma senhora a fazer limpeza, organização, mas a engomadoria leva muito tempo.
A questão da culinária também leva muito tempo para estar a ensinar estas senhoras. Mas nós temos estado a fazer isso. Nós, por exemplo, agora, uma das coisas que estamos a fazer é dar lives mesmo de culinária. Não é claro que elas têm que investir no megas para poder assistir, mas alguma coisa elas precisam fazer, né? Porque eu penso que assim também é que vão dar valor. Quando tudo é custo zero, fica um pouco complicado. Então, elas precisam investir em megas. Todas as sextas-feiras nós temos um programa designado Sextou com Culinária, onde nós ensinamos as senhoras a cozinhar. Tanto empregadas como donas de casa podem sentar-se e assistir. Então, eu penso que se conseguirmos resolver este problema de não saber engomar e não saber cozinhar, todas as famílias estarão felizes. Ok. Como é que se pode reduzir a rotatividade dos trabalhadores numa casa, numa família? Se nós olharmos para o clima da relação entre empregado e empregador, dizia, por exemplo, referindo-me um pouco à lei canônica, o Roboão, ele consultou primeiro anciãos. Anciãos disseram-lhe o seguinte: se queres que este povo te sirva por muito tempo, sê servo deles e sirva-os. Como é que esta mensagem pode ser acolhida ou é acolhida pelos chefes de família, donos de casa, para criar essas relações também a longo prazo? Porque certamente eles também têm a sua contribuição nisto, né? Isso. Mas no que concerne ao estilo de relação, estilo de liderança dentro dessas casas, como é que é transmitida essa mensagem e como é que eles recebem essa mensagem? Aqui estamos a falar de um ponto muito interessante. Primeiro, é que as famílias precisam olhar para o funcionário doméstico como uma pessoa que lhes presta uma ajuda. Nós não podemos, como donos de casa, como patrões, olhar para os funcionários domésticos como qualquer pessoa. Porque todo dono de casa precisa destes empregados. Se uma família não tiver uma empregada que limpe, que lave, que cozinha, não vai conseguir empreender, não vai conseguir ir ao seu local de trabalho, cumprir lá com o que tem que cumprir lá no seu patronato. Então nós temos que olhar para essas pessoas com valor. Essas pessoas são-nos muito úteis. E saber que nós não podemos fazer ao outro aquilo que nós não gostaríamos de ser feitos. Se você não gostaria que te expulsassem do seu local de trabalho só porque tu cometeste um erro, 2 erros, quer dizer, não te darem oportunidade de melhorar, tu também não podes fazer isso com a empregada. Eu penso que as famílias têm que começar a pensar nisso. Não, nós precisamos ter paciência com estas pessoas. E as empregadas também precisam olhar para aquele emprego, não é? Com um valor, valorizar o seu trabalho. Por quê? Porque o que acontece nas empregadas é que é fácil, elas têm em mente que é fácil arranjar emprego doméstico. Porque como é aquele trabalho que não existe muita escolaridade, aquelas coisas todas, ok, eu posso pular deste emprego para outro. Vou pulando de um para outro, e assim sucessivamente. Então é preciso que elas comecem a perceber que não podem pular de um emprego para outro. E voltamos para aquela questão do contrato. É preciso que as donas de casa comecem a adoptar o hábito de penalizar essas pessoas. Porque se uma empregada abandonar o local de trabalho sem um aviso prévio, tem que indemnizar a patroa. O mesmo acontece do outro lado. Então, se começarmos a seguir isto, porque infelizmente estas leis é que acabam ajudando a resolver algumas coisas, porque o boca a boca, aquela confiança, vamos contratar as pessoas só por confiança, não funciona. Então, se a empregada souber que se eu abandono este emprego sem que tenha dado um aviso prévio de 30 dias à dona de casa, e a patroa também, se mandar embora a empregada sem um aviso prévio, vai ter que indemnizar e por aí vai. Eu penso que isso já vai reduzir esta rotatividade. Mas claramente que é preciso que o dono de casa também tenha claro qual é que é o perfil de pessoa que quer levar para casa. Porque às vezes, ou às vezes não, muitas das vezes falham na hora da contratação.
está numa entrevista para contratar uma empregada e tu perguntas o que é que tu sabes fazer e a empregada diz: eu sei lavar, sei cozinhar, sei engomar. Ah, eu sei fazer limpezas da casa, senhora. Ah, tá bem, já trabalhaste? Sim. Aonde? Ah, trabalhei em casa de senhora, fulano, cozido e assado. Tudo bem. Ok, está contratada. Cadê a componente técnica aqui? Esta empregada disse que sabe cozinhar. Será que o saber cozinhar dela é o mesmo saber cozinhar para si? Será que este saber fazer limpeza é o mesmo saber fazer para si? Não. É isto que traz problemas. É preciso que estas empregadas passem por um teste. Até que ponto sabe fazer este trabalho? Até que ponto sabe limpar o fogão? Até que ponto sabe cozinhar? Porque senão não vai ficar lá. A dona de casa contrata, às vezes é por estar mesmo aflita. Contrata a empregada chega lá, vai cozinhando, erra hoje, era dia seguinte, não sei o quê. 2 semanas depois percebe que não era a pessoa que ela queria, mas porque falhou nos seus requisitos, não estava claro para a dona de casa quais são os valores fundamentais, o que ela não abre mão. Se para si uma empregada que sabe engomar bem é fundamental porque o seu marido põe camisas com vinco, põe calças de tecido, não sei o quê, não contrata uma empregada sem que ela tenha passado por um teste de engomadoria. É preciso estar ali alguém a ver. Depois disso pode contratar. Do contrário, vai ser frustrante sempre. Vai se contratar pessoas que não estão preparadas para esse trabalho. E eu digo, quer fazer entrevista, tem que ir, esboça qualquer coisa, algumas questões. E vai fazendo estas questões a todas as candidatas. Depois vai ver ali o que cada uma for respondendo em cada uma daquelas questões. Quem teve melhor pontuação aqui, faça uma média e pegue esta pessoa para casa. E veja também a questão da empatia. Porque às vezes tu contratas alguém que, como é que se diz? Os sangues não batem, né? Então isso também é muito importante. E eu até tenho dito às pessoas, para uma entrevista de empregada que é para ficar inserida numa família, os filhos também, em algum momento, precisam fazer parte. Para ver se gostaram daquela senhora ou não. O esposo também precisa estar ali. Os filhos, sobretudo se é para trabalhar com babá, a criança tem que estar ali a rondar na hora que a entrevista está a decorrer. E a mãe vai olhando. Será que ela fez um carinhozinho à criança? Cumprimentou a criança quando passou? Agora, se é uma empregada que não liga a mínima para a criança que está ali a passar, está claro que vão ter problemas aqui nesta relação. Então, tudo isto é importante. É uma das coisas que eu tenho estado a ajudar as donas de casa, por exemplo, nas consultorias. Como é que elas têm que se comportar numa entrevista para não errar. Eu até tenho um e-book que é 4 técnicas para acertar na contratação de empregadas domésticas. Então, eu partilho tudo lá. Desde a questão técnica, comportamental, tudo mais que tem que se ver. Porque não se vê isso, depois são de sabores, né? Muito bem, Zé Mamacar, porque já estamos no fim, na reta final do nosso programa. Quer dar-nos a conhecer como é que nós podemos saber mais sobre os serviços da Bassi Samute, como é que podemos ter acesso a este e-book, como é que se pode acompanhar os eventos Sextou, as suas consultorias, como é que se pode saber, aprender mais e aderir aos serviços que a Bassi Samute desenvolve. Ok, nós estamos em Maputo, estamos no ponto final. Nós temos contactos telefônicos, que é o 84-89-27-091, 82-89-27-091, são os nossos contactos. Temos o Instagram e Facebook, Bassi Samute, e temos lives, né? Respondendo à questão do sexto, nós temos lives todas as sextas-feiras, às 15 horas, onde nós ensinamos a cozinhar vários tipos de pratos, moçambicanos, portugueses, italianos e por aí vai. Então é só se juntarem a nós para assistir a essas lives. Amanhã já podem agendar, todas as sextas agendem aí, para terem acesso a estas super lives.
E visitando o nosso Facebook, podem ter acesso a vários conteúdos que nós partilhamos, não é? Sobre como cuidar da casa, como gerir funcionários, né? Claro que lá não tem tudo, mas tem muita informação que pode ajudar as donas de casa, assim como as empregadas domésticas. E dizer que, para além da Baciça, eu também tenho minhas contas pessoais, que é Zelma Macários, e Facebook e Instagram, então também podem visitar. E por aí vai. Muito bem. Muito obrigado, Zelma Macari. Nós desejamos maiores sucessos nesta jornada empreendedora. E também aproveitamos o momento para encorajar pela preciosidade, vamos lá, pelo valor acrescentado que esta indústria de gestão doméstica representa para as famílias moçambicanas. Bem-haja. Para nossos internautas, estas lições que representam a 13ª edição do nosso podcast Chá de Coaching Liderança, contadas por Zelma Macari, que é empreendedora da Baciça Munti, encontram disponível na nossa plataforma Facebook, Antônio Sendi _oficial, na nossa plataforma YouTube, Antônio Sendi _LDA, e no nosso aplicativo Elo App. Um abraço de luz e até breve.